Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula sobre os temas transversais, né? Que são apresentados para a gente aí nos nossos PCNs. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o meio ambiente, né? Esse tema transversal, que é um tema que está muito latente, né? Está aí extremamente sendo debatido nos dias atuais, né? Mais do que nunca, e o ambiente sempre foi, né? O foco aí dos debates governamentais, dos debates que giram em torno da indústria, do comércio, da tecnologia. Bom, então vamos lá. Quais são então as principais ideias, né, que nós temos? Então, a questão ambiental. Então, a interação do ser humano com o meio em que vive mudou ao longo da existência do homem neste meio. Pois bem, gente, nós sabemos que o meio ambiente sempre existiu, sempre coexistiu na presença do homem desde as diferentes etapas que o homem vinha ocupando nesse meio, nesse planeta, né? Desde quando a gente não vivia em sociedade, né? Nós já fazíamos aí uso dos recursos ambientais, dos recursos naturais, né? Quando éramos então aí na condição de nômades, né? Como caçadores-coletores, necessitávamos, né? 100% do que o meio ambiente produzia para que a gente pudesse sobreviver. E hoje, na condição aí de sociedade formada, na condição aí de seres sedentários que somos, nós também necessitamos, né, de tudo aquilo que o meio ambiente produz. O fato é que quando nós passamos, né, por um processo de industrialização, que começou lá por volta de 1800, toda a matéria-prima que nós extraímos do meio ambiente passou a ser extraída de uma maneira muito mais voraz, né? Os meios de produção eles acabaram acelerando muito essa retirada de minerais, essa retirada de matéria-prima do ambiente em que nós vivemos, né? E tudo isso causou, com o passar do tempo, essa crise que nós estamos aí inseridos, uma crise ambiental, né? Essa crise ambiental ela respinga na questão da temperatura, né, do aquecimento global, ela respinga na questão da poluição. Essa crise ambiental ela respinga nos nossos meios de produção agropecuária, né? Nós sabemos que de 1800 para cá, sobretudo, né, a população do planeta cresceu muito e junto com o crescimento da população do planeta também cresceu a necessidade de produzirmos alimento, de produzirmos, né, o nosso meio de subsistência, e essa produção acabou necessitando aí de cada vez mais agrotóxicos, né, que são usados aí nas lavouras, e isso também tem causado uma série de danos nocivos, não somente à flora, mas também à fauna, né? E todas essas discussões que nós tratamos, então, elas perpassam aí pela questão ambiental, e elas possuem campo para ser discutido em todas as áreas do conhecimento. Logo, mais uma vez, é uma temática aí que faz parte, né, das questões transversais, tá certo? Então, essa questão ambiental, ela realmente respinga em tudo, né? Desde a nossa questão da sobrevivência até as questões, inclusive, das doenças. E aí, em tópicos passados, nós falamos aí sobre a questão também da saúde como tema transversal. Bom, então, algumas discussões que o PCN traz é o seguinte: será que nós temos aí uma crise ambiental ou será que é uma crise civilizatória, né? Não será que essa crise que nós chamamos de crise ambiental foi uma crise que, na realidade, foi causada pelo nosso sistema de produção, pelo nosso sistema socioeconômico, pela nossa necessidade exagerada em consumir cada vez mais, né? E nessa necessidade de fomentar esse processo de consumo tão intenso, nós acabamos percebendo que a tecnologia acaba se tornando obsoleta, né? Com pouco tempo, né? Muito pouco tempo faz com que algo que você use se torne obsoleto, e aí surge em nós o desejo de consumirmos um outro produto, de comprarmos um outro produto, né? E essa obsolescência programada também faz com que cada vez mais a necessidade de produtividade, de produção aumente,
e aumentando essa necessidade de produção, nós também temos aí uma degradação cada vez maior do meio ambiente, né? Então, assim, os PCNs trazem essa discussão. Será que isso não é uma crise civilizatória? Porque nós sabemos que a natureza ela é dinâmica, ela tem uma capacidade muito grande de se reordenar, né? Nós estamos aqui elaborando esse material no ano de 2023, nós percebemos que a gente acabou de passar por uma crise pandêmica, né? Essa pandemia que nós vivenciamos da Covid, que iniciou lá em 2020, ela também foi causada aí por uma questão ambiental, né? Um vírus surgiu, muito provavelmente por conta de uma interação que o ser humano fez com a natureza, né? Isso possibilitou a existência desse vírus. Esse vírus começou gerando ali um surto, uma epidemia, e depois se transformou numa pandemia que nós experienciamos aí já no século XXI. Pois bem, será que todos esses reflexos não são, na realidade, aí, consequência desse nosso meio de organização, desse nosso meio capitalista? Então, assim, alguns autores discutem isso, né? E perceba que essa temática ela pode, então, ser trabalhada em diferentes disciplinas. Nós estamos atualmente contemplando aí um acordo climático que foi fruto de 2015, a Conferência de Paris, né? E a Conferência de Paris ela tem uma questão ambiental muito eminente a ser discutida, que é a questão do aquecimento global. Pois bem, então, nessa questão da Conferência de Paris, que foi em 2015, muitos países que estão sediados lá na Europa já assinaram esse convênio e se comprometeram que até 2030 eles vão cessar a produção e a comercialização de veículos a combustão, né? Então vai entrar aí no lugar dos veículos a combustão os veículos elétricos, né? Então a gente vai ter uma demanda muito grande por energia elétrica, ao invés aí da energia proveniente do petróleo, que durante muito tempo foi o principal meio de fonte energética da sociedade. No entanto, essa queima exagerada de petróleo que o homem vem provocando nos últimos tempos, está intensificando aí o efeito estufa, né? Então isso é uma crise ambiental, é uma crise térmica, né? E essa crise, ela transcende, pessoal, ela transcende a questão do nosso conforto enquanto ser humano, né? A gente sabe que a crise ambiental ela está causando a extinção de muitas espécies animais e vegetais, né? Todo esse aquecimento global ele está causando essa extinção vagarosamente em várias espécies, né? Nós já temos algumas espécies que vivem nos polos, nas regiões que estão ali cobertas de gelo, que essas camadas de gelo, esses grandes icebergs estão se soltando e essas espécies estão aí sem ter novamente o seu habitat natural. A gente reforça o caso, por exemplo, do urso polar, né, que está perdendo aí o seu ambiente natural, né? Nós estamos em iminência de derreter, que havendo o derretimento dessas calotas polares, a gente vai ter a exposição, por exemplo, desse solo, e essa exposição poderá causar uma série de riscos, né, uma série de problemas aí mais graves, porque é possível que esse solo contenha ali uma série de bactérias e vírus, né, de outras épocas, né, e isso pode ser extremamente nocivo para nós e para outras espécies de seres vivos, né, tanto animais quanto vegetais. Então, a questão ambiental ela nunca esteve tão em discussão como atualmente. Nós que vivemos aqui no Brasil, né, sempre fomos um país aí que teve a sua economia caracterizada pela exportação de produtos agrícolas, né? Começamos lá no passado, quando essa terra foi invadida e tomada dos índios, com a exploração da madeira, o pau-brasil. Na sequência foi a cana-de-açúcar, depois veio o café, a borracha, né? E hoje é a soja, o algodão, o milho, né? Então o Brasil tem se destacado. E na contramão de tudo isso, a Europa tem pressionado, por exemplo, o Brasil, no sentido que não vai mais importar essa matéria-prima que é proveniente do Brasil, haja vista que essa produção tem sido executada em áreas que foram produtos de desmatamento, né? Então o Brasil está aí na iminência de receber um embargo europeu que vai afetar diretamente a sua economia, sobretudo porque ela está aí baseada, né, na produção agropecuária. Então a questão ambiental, sobretudo no Brasil, está aí sofrendo um sério risco, né,
em afetar a nossa economia, né? Então, mais do que nunca, essa temática ela é necessária de ser discutida na escola, né, com os nossos alunos, né? Então, a educação como elemento indispensável para a transformação da consciência. Então, paralelo a tudo isso, a essa degradação ambiental fortíssima que o planeta vem sofrendo, nós precisamos, então, conscientizar as gerações futuras de que é necessário que haja uma ação imediata já, né? Para que nós tenhamos condição de fazer com que a nossa espécie possa ainda ter condições de sobreviver nesse planeta, né? O PCN traz um texto bem interessante lá, nós tomamos a liberdade de copiar e colar ele aqui, ó. Ele fala assim, a necessidade da transversalização. Então, nos PCNs, os conteúdos do meio ambiente foram integrados às áreas, né? Numa relação de transversalidade, de modo que impregne toda a prática educativa e, ao mesmo tempo, crie uma visão global e abrangente da questão ambiental, visualizando os aspectos físicos e históricos sociais, assim como as articulações entre a escola local e planetária desses problemas. Então perceba que quando o PCN elegeu essa temática para fazer parte aí dos temas transversais, mais uma vez a gente enxerga a possibilidade de que esse tópico possa perpassar aí dentre as várias discussões, sobretudo as discussões históricos-sociais, né? Como a gente bem disse, nosso sistema de produção ele foi definitivamente mudado, né, de 1800 para cá. Quando o homem criou aí as primeiras máquinas, né, os nossos meios de produção, quando a gente olha lá o Taylorismo, o Fordismo, né, que eram em modos de produção extremamente acelerados, na verdade acabaram gerando uma crise de superprodução em 1929, né? Essa crise afetou fortemente a economia dos Estados Unidos e dos outros países, né? O Brasil na época também teve o seu respingo, a sua consequência por conta dessa crise, né? Na época nós tivemos aqui o Convênio de Taubaté, onde o governo assumiu, né, o excesso de produção que havia do café. O governo Getúlio Vargas fez isso através do Convênio de Taubaté, né? Então o Brasil desde lá do século XX, do século XVIII, já vem aí enfrentando, né, alguns problemas que são aí também da natureza ambiental. Então essa foi aí uma breve fala que nós fizemos, né, sobre essa temática transversal. Então perceba que mais uma vez nós vemos aí que o PCN foi muito feliz na escolha desses temas, que realmente são temas que competem, que são possíveis de trabalhado em